Mais um vídeo. Hoje é quinta-feira, 26 de setembro de 2019. Então, a presente lei está atualizada até a data de hoje, fonte planalto.gov.br. Dando continuação ao Código de Processo Civil, artigo 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários. Parágrafo 1º. A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes de forma expressa a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput. Parágrafo 2º. Se a distribuição de que trata o parágrafo 1º não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários. Artigo 88. Nos procedimentos de jurisdição voluntária, as despesas serão adiantadas pelo requerente e rateadas entre os interessados. Artigo 89. Nos juízos divisórios, não havendo litígio, os interessados pagarão as despesas proporcionalmente a seus quinhões. Artigo 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. Parágrafo 1º. Sendo parcial a desistência, a renúncia ou reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu. Parágrafo 2º. Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, essas serão divididas igualmente. Parágrafo 3º. Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes se houver. Parágrafo 4º. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e simultaneamente cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade. Artigo 91. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final do vencido. Parágrafo 1º. As perícias requeridas pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública poderão ser realizadas por entidade pública ou, havendo previsão orçamentária, ter os valores adiantados por aquele que requerer a prova. Parágrafo 2º. Não havendo previsão orçamentária no exercício financeiro para adiantamento dos honorários periciais, eles serão pagos no exercício seguinte e ao final pelo vencido, caso o processo se encerre antes do adiantamento a ser feito pelo ente público. Artigo 92. Quando a requerimento do réu, o juiz proferir sentença sem resolver o mérito, o autor não poderá propor novamente a ação sem pagar ou depositar em cartório as despesas e os honorários a que foi condenado. Artigo 93. As despesas de atos adiados ou cuja repetição for necessária ficarão a cargo da parte, do auxiliar da Justiça, do órgão do Ministério Público ou da Defensoria Pública, ou do juiz que, sem justo motivo, houver dado causa ao adiamento ou à repetição. Artigo 94. Se o assistido for vencido, o assistente será condenado ao pagamento das custas em proporção à atividade que houver exercido no processo. Artigo 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Parágrafo 1º. O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente. Parágrafo 2º. A quantia recolhida em depósito bancário, a ordem do juízo será corrigida monetariamente e paga de acordo com o artigo 465, parágrafo 4º. Parágrafo 3º. O pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da Justiça, ela poderá ser: inciso 1. Custeada por recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado. Inciso 2.
paga com recursos alocados no orçamento da União, no Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo, ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 4º. Na hipótese do parágrafo 3º, o juiz, após o trânsito em julgado de decisão final, oficiará à Fazenda Pública para que promova contra quem tiver sido condenado ao pagamento de despesas processuais, a execução dos valores gastos com perícia particular ou com a utilização de serviços públicos ou da estrutura do órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da Justiça, o disposto no artigo 98, parágrafo 2º. Parágrafo 5º. Para fins de aplicação do parágrafo 3º, é vedada a utilização de recursos do Fundo de Custeio da Defensoria Pública. Artigo 96. O valor das sanções impostas ao litigante de má-fé reverterá em benefício da parte contrária, e o valor das sanções impostas aos serventuários pertencerá ao Estado ou à União. Artigo 97. A União e os Estados podem criar fundos de modernização do Poder Judiciário, aos quais serão revertidos os valores das sanções pecuniárias, processuais destinadas à União e aos Estados e outras verbas previstas em lei. Seção 4. Da gratuidade da Justiça. Bom dia, mais um novo vídeo. Hoje é quinta-feira, 26 de setembro de 2019. Então, a lei está atualizada até a data de hoje. Fonte site oficial planalto.gov.br. Dando continuação ao Código de Processo Civil, seção 4 da gratuitude da Justiça. Artigo 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da Justiça, na forma da lei. Parágrafo 1º. A gratuidade da Justiça compreende, inciso 1, as taxas e as custas judiciais. Inciso 2, os selos postais. Inciso 3, as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios. Inciso 4, a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse. Inciso 5. As despesas com a realização de exame de código genético, DNA e de outros exames considerados essenciais. Inciso 6. Os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português e de documento redigido em língua estrangeira. Inciso 7. O custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para a instauração da execução. Inciso 8. Os depósitos previstos em lei para a interposição de recurso, para a propositura da ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício de ampla defesa e do contraditório. Inciso 9. Os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial, necessário à efetivação da decisão judicial ou à continuidade de processo judicial, no qual o benefício tenha sido concedido. Parágrafo 2º. A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios, decorrente de sua sucumbência. Parágrafo 3º. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. Parágrafo 4º. A concessão de gratuidade
não afasta o dever do beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas. Parágrafo 5º. A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Parágrafo 6º. Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Parágrafo 7º. Aplica-se o disposto no artigo 95, parágrafo 3º a 5, ao custeio dos emolumentos previstos no parágrafo 1º, inciso 9, do presente artigo, observada a tabela e as condições de lei estadual ou distrital respectiva. Parágrafo 8º. Na hipótese do parágrafo 1º, inciso 9, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento atual dos pressupostos para a concessão de gratuidade, o notário ou registrador, após praticar o ato, pode requerer ao juízo competente para decidir questões notariais ou registrais a revogação total ou parcial do benefício, ou a sua substituição pelo parcelamento de que trata o parágrafo 6º deste artigo, caso que o beneficiário será citado para em 15 dias manifestar-se sobre este requerimento. Artigo 99. O pedido de gratuidade da Justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Parágrafo 1º. Se superveniente a primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. Parágrafo 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Parágrafo 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Parágrafo 4º. A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da Justiça. Parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo 4º, o recurso que verse exclusivamente sobre o valor dos honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. Parágrafo 6º. O direito à gratuidade da Justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. Parágrafo 7º. Requerida a concessão de gratuidade da Justiça, em recurso recorrente, estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, sem indeferi-lo, fixar prazo para a realização do recolhimento. Artigo 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública Estadual ou Federal, e poderá ser inscrita em dívida ativa. Artigo 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que escolher pedido de sua revogação, caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. Parágrafo 1º.
O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até a decisão do relator sobre a questão preliminarmente ao julgamento do recurso. Parágrafo 2º. Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Artigo 102. Sobrevindo o trânsito em julgado de decisão que revoga a gratuidade, a parte deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as relativas ao recurso interposto se houver, no prazo fixado pelo juiz, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas em lei. Parágrafo único. Não efetuado o recolhimento, o processo será extinto sem resolução de mérito. Tratando-se do autor, e nos demais casos, não poderá ser deferida a realização de nenhum ato ou diligência requerida pela parte enquanto não efetuado o depósito. Capítulo 3 dos Procuradores. Artigo 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo único. É lícito a parte postular em causa própria, quando tiver habilitação legal. Artigo 104. O advogado não será admitido a postular em juízo, sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. Parágrafo 1º. Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz. Parágrafo 2º. O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo ao advogado pelas despesas e pelas perdas e danos. Artigo 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular, assinado pela parte habilitada, o advogado, a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica que devem constar de cláusula específica. Parágrafo 1º. A procuração pode ser assinada digitalmente na forma da lei. Parágrafo 2º. A procuração deverá conter o nome do advogado, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo. Parágrafo 3º. Se o outorgado integrar a sociedade de advogados, a procuração também poderá conter o nome dessa, seu número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil, o endereço completo. Parágrafo 4º. Salvo disposição expressa em sentido contrário, constante do próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença. Artigo 106. Quando postular em causa própria, incumbe ao advogado: Inciso 1. Declarar na petição inicial ou na contestação o endereço, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e o nome da sociedade de advogados da qual participa, para o recebimento de intimações. Inciso 2. Comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço. Parágrafo 1º. Se o advogado descumprir o disposto no inciso 1º, o juiz ordenará que se supra a omissão no prazo de 5 dias, antes de determinar a citação do réu, sob pena de indeferimento da petição. Parágrafo 2º. Se o advogado infringir o previsto no inciso 2º, serão consideradas válidas as intimações enviadas por carta registrada ou por meio eletrônico ao endereço constante dos autos. Artigo 107. O advogado tem direito a: inciso 1. Examinar em cartório de fórum e secretaria de tribunal, mesmo sem procuração, autos de qualquer processo,
independentemente da fase de tramitação, assegurados a obtenção de cópias e o registro de anotações, salvo na hipótese de segredo de justiça, nas quais apenas o advogado constituído terá acesso nos autos. Inciso 2º. Requerer, como procurador, vista dos autos de qualquer processo, pelo prazo de 5 dias. Inciso 3º. Retirar os autos do cartório ou da secretaria pelo prazo legal, sempre que neles lhe couber falar por determinação do juiz, nos casos previstos em lei. Parágrafo 1º. Ao receber os autos, o advogado assinará carga em livro ou documento próprio. Parágrafo 2º. Sendo o prazo comum às partes, os procuradores poderão retirar os autos somente em conjunto ou mediante prévio ajuste, por petição nos autos. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º, é lícito ao procurador retirar os autos para obtenção de cópias pelo prazo de 2 a 6 horas, independentemente de ajuste e sem prejuízo da continuidade do prazo. Parágrafo 4º. O procurador perderá no mesmo processo o direito a que se refere o parágrafo 3º se não devolver os autos tempestivamente, salvo se o prazo for prorrogado pelo juiz. Parágrafo 5º. O disposto no inciso 1º do caput deste artigo aplica-se integralmente a processos eletrônicos. Capítulo 4 da sucessão das partes e dos procuradores. Artigo 108. No curso do processo, somente é lícita sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Artigo 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. Parágrafo 1º. O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. Parágrafo 2º. O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente. Parágrafo 3º. Estende-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário. Artigo 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no artigo 313, parágrafo 1º e 2º. Artigo 111. A parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa. Parágrafo único. Não sendo constituído novo procurador no prazo de 15 dias, observará o disposto no artigo 76. Artigo 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando na forma prevista neste Código que comunicou a renúncia ao mandante a fim de que este nomeie sucessor. Parágrafo 1º. Durante os 10 dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. Parágrafo 2º. Dispensada a comunicação referida no caput, será a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia.